O grande salão de baile do Waldorf Astoria brilhava sob os lustres dourados, um templo de riqueza e poder no coração da cidade de Nova York. Políticos, COR, celebridades e socialites se misturavam. Suas risadas se misturavam às notas de um quarteto de cordas. Garçons deslizavam pelo mar, de smokings e vestidos brilhantes, oferecendo champanhe em bandejas de prata. Para quem estava de fora, parecia um evento impecável. Noite, a gala de caridade perfeita. Mas sob a superfície polida, uma tempestade. Estava se formando, uma que abalaria todos naquela sala. No canto mais distante do salão de baile, Sophia Miller estava, sozinha, com a mão descansando suavemente sobre a barriga inchada. Grávida de 7 meses, ela. Corpo carregava tanto a fragilidade da exaustão quanto a força silenciosa de uma mãe determinada a proteger seu filho ainda não nascido. Criança. Seu vestido era simples, modesto e de 2 estações atrás. Um vestido lilás suave. Ela se modificou para se adaptar ao seu corpo em transformação. Contra o pano de fundo de uma deslumbrante alta costura e colares de diamantes. Ela parecia quase invisível. Invisível. Era isso que o marido queria que ela fosse. David Miller, alto, de ombros largos e irradiando a arrogância de um homem que pensava ser dono do mundo, estava no centro de uma multidão rindo. Em sua mão, uma taça de Bordeaux vintage. Ao seu lado, agarrado, em seu braço como um enfeite, estava Vanessa Cruz, a amante. A mulher sobre quem todos na sala sussurravam, mas nunca confrontada. Ela tinha 26 anos, era ambiciosa, tinha longos cabelos negros e um vestido tão apertado que parecia pintado. Enquanto a esposa de David permanecia nas sombras, Vanessa se deleitava sob os holofotes, sua risada alta e irritante. Sophia sentiu o peito apertar. Ela não estava apenas humilhada, ela estava sufocante. O mundo em que ela acreditava ser construído com base no amor e na parceria havia se transformado em um teatro de crueldade. Esta noite, essa crueldade explodiria de uma forma que ninguém poderia ignorar. O momento chegou rápido, quase rápido demais. Um garçom passou por Safia, e ela. Mão tremia. O copo de vinho tinto que ela carregava escorregou levemente, espirrando na manga branca imaculada de o terno Tom Ford de David. A sala ficou em silêncio. David congelou, então se virou lentamente, a cabeça em sua direção. Seu rosto escureceu, os lábios se contraíram em um sorriso irônico. Sua mulher estúpida, ele sibilou, sua voz, forte o suficiente para cortar o ar. Suspiros ecoaram entre os convidados próximos, mas ninguém ousou intervir. O coração de Sophia correu. Eu sinto muito, ela sussurrou, segurando a barriga protetoramente. Desculpe, não foi o suficiente. Num acesso de raiva, David agarrou-a pelo pulso e arrastou-a para o centro da salão de baile. O quarteto parou de tocar. Copos tilintaram nervosamente enquanto as pessoas se afastavam, sem saber se deveriam parar ou ficar em silêncio. Poder e dinheiro tinham o poder de silenciar até as vozes mais justas. Então aconteceu. David empurrou Sophia para os joelhos, arrancou o chicote decorativo do leilão de gala, uma peça de couro destinada, como um item de colecionador, e o ergueu bem acima de sua cabeça. O primeiro chicote estalou contra suas costas. O som ecoou pelo salão como um tiro. Sophia gritou, seu corpo arqueando de dor enquanto ela se protegia. Estômago com braços trêmulos. O segundo golpe veio mais forte e depois outro. Cada golpe era uma declaração pública, uma lembrete selvagem de seu controle. Inúmeros olhos o encaravam, alguns horrorizados, alguns congelados, alguns fingindo olhar. Mas os ataques continuaram. 10 chicotadas, 20, 50. O número aumentou e o corpo de Sophia tremia sob os golpes implacáveis. Sua visão turva com as lágrimas. Cada músculo gritava de agonia, mas ela, mente agarrou-se desesperadamente a um pensamento. O bebê. Proteja o bebê. Por volta de 100 chicotadas, sussurros cresceram entre os convidados. Ele é louco? Ela está grávida. Alguém o impediu. Mas ninguém se mexeu.
Ninguém queria desafiar David Miller, o magnata dos investimentos em ascensão que tinha. Construiu uma reputação de crueldade. Vanessa estava ali perto, presunçosa, com os lábios pintados se curvando em um sorriso. Ela inclinou-se para outra mulher e sussurrou alto o suficiente para Safia ouvir. Patético. Ela nem consegue segurar um copo. O corpo de Safia tremia. A humilhação era pior que a dor. Ela se sentia despojada de dignidade. Tratada não como uma esposa, nem mesmo como um ser humano, mas como um espetáculo. 200 chicotadas, 250. O chicote rasgou o ar. Cada golpe deixando marcas em suas costas, cada momento marcando sua memória. Seus soluços encheram a sala, mas a fúria de David os abafou. Quando o chicote estalou pela 300ª vez, a sala prendeu a respiração. Safia desabou no chão de mármore, com a bochecha pressionada contra a pedra fria, seus braços instintivamente em volta de sua barriga, sussurrando uma prece silenciosa para que ela, criança, sobreviveria ao que seu corpo mal podia suportar. David ficou em pé sobre ela, ofegante, o peito subindo e descendo com o ritmo da crueldade. Ele jogou o chicote de lado e zombou. É isso que acontece quando você me envergonha. Público. Silêncio. E então, das sombras perto do palco, uma figura surgiu. Para a frente, alto, imponente. Sua presença mudou a energia da sala instantaneamente. Os sussurros ficaram mais altos à medida que o reconhecimento percorreu a multidão. Ethan Blackwood, financista bilionário. Um homem cujo poder se estendia por continentes, cujo nome por si só poderia derrubar carreiras. Seus olhos se fixaram em David, frio e inflexível. Então, lentamente, eles suavizaram quando ele se virou para Sofia. Quebrada, trêmula, mas ainda agarrando a barriga com a força instintiva de uma mãe. A sala prendeu a respiração. Chega! A voz de Ethan trovejou baixa e perigosa. Toque-a novamente e você me responderá. Antes da noite da gala, antes que o chicote a atingisse 300 vezes nas costas, Sophia Miller era apenas mais uma mulher perdida no vastidão da cidade de Nova York. Para estranhos, ela parecia comum, uma enfermeira que usava uniforme desbotado, prendeu o cabelo em um coque bagunçado e correu entre os turnos no hospital comunitário de Saint Mary. Mas, por trás, seu sorriso tranquilo, anos vividos de sacrifício, solidão e uma história de amor que apodreceu por dentro. Sophia nasceu em uma pequena cidade na Pensilvânia, filha de um mecânico e uma professora. Seus pais não eram ricos, mas eram pessoas orgulhosas e trabalhadoras que lhe ensinaram uma lição acima de tudo. Trate os outros com gentileza, mesmo quando a vida não é gentil com você. Por anos, Sophia carregou essa crença como uma tocha. Ela a carregou pela escola de enfermagem, pelas noites intermináveis estudando com café, livros didáticos manchados e durante os longos dias em que ela fazia turnos dobrados para enviar dinheiro para casa depois que seu pai caiu doente. Foi quando ela conheceu David Miller. David parecia um sonho, confiante, charmoso, o tipo de homem que podia entrar numa sala e chamar a atenção de todos. Safia tinha 23 anos, ainda olhava fixamente, ainda acreditando em contos de fadas. David a perseguiu com flores, jantares à luz de velas e promessas de um futuro cheio, com conforto e segurança. Eu cuidarei de você, Sophia, ele disse uma noite, afastando uma mecha de cabelo. Seu rosto. Você nunca mais terá que lutar. Ela acreditou nele. O casamento deles era pequena, apenas família e alguns amigos. Sophia usava um vestido de renda simples que sua mãe costurou, e quando David escorregou o anel em seu dedo, ela realmente pensou que estava entrando na eternidade. Por um tempo, pareceu que sim. David conseguiu um emprego lucrativo na área financeira. O apartamento ficou maior, os jantares, mais caros. Ele comprou presentes para ela. Bolsas, joias, férias em Miami. No início, ela se sentia uma princesa, mas, aos poucos, o brilho foi desaparecendo. David começou a criticar as roupas dela. Por que você sempre se veste de forma tão simples?
Você me faz parecer. É ruim quando saímos. Ele zombou do trabalho dela. Enfermeira. Você ganha a vida limpando narizes enquanto eu construo impérios. Patético. A princípio, Sofia riu, pensando que ele estava apenas estressado. Mas os comentários se tornaram afiados como facas. Logo ele controlava o que vestia, com quem falava, até mesmo quando podia ligar para a própria mãe. A gravidez mudou tudo. E ainda assim, nada. Quando Sofia soube que estava grávida, ela estava com 7 semanas, ela sentou-se. O minúsculo banheiro do apartamento, olhando para as 2 linhas rosas tremendo em sua mão. Seu coração disparou de alegria. Medo e esperança, tudo misturado. Ela imaginou um quarto de bebê, meias pequenas, histórias de ninar. Ela imaginou o David. Os olhos dele suavizaram quando ela lhe contou a novidade. Em vez disso, sua primeira reação foi o silêncio, seguido por um sorriso irônico. Um bebê. Ótimo. Exatamente o que eu preciso. Mais uma boca para alimentar. O estômago de Sofia embrulhou, mas ela deixou a dor de lado. Ela disse. Ela mesma estava apenas chocada. Ela se convenceu de que ele mudaria de ideia, e às vezes ele mudava, tocando sua barriga. Distraidamente, perguntando se ela precisava de alguma coisa. Mas esses momentos eram raros. Mais frequentemente, ele usava a gravidez dela como munição. Você é gordo, lento, inútil. De que adianta uma esposa que não consegue nem subir as escadas sem ofegante? Ainda assim, Sofia resistiu porque foi criada para acreditar no casamento. Acreditava na lealdade. Porque ela queria que seu filho tivesse um pai. Porque em algum lugar no fundo, ela ainda lembrou-se do homem que um dia lhe comprou margarida e sussurrou sobre a eternidade. Mas, depois de 7 meses, a esperança secou. David chegou tarde em casa, exalando um perfume que não era dela. Ele mandava mensagens constantemente, sorrindo para o telefone enquanto Sofia sentou-se no sofá, esfregando os tornozelos inchados. Não precisou perguntar quem era. Vanessa Cruz, a jovem mulher glamourosa do seu escritório, aquela que começou a aparecer em festas de braço dado com ele sob a desculpa de fazer networking. Sofia sabia. Ela viu o jeito como Vanessa o olhava como se ele fosse o prêmio que ela havia ganhado. Ela viu o jeito como David se envaidecia. Seu peito quando ela estava perto. Era uma traição pintada em neon, impossível de ignorar. E, no entanto, Sofia ficou. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro próprio. David a havia cortado das contas bancárias, insistindo que uma esposa não precisa ter acesso a finanças. Sua enfermagem. Os turnos mal cobriam as compras. Ela estava grávida demais para ir embora, dependente demais para lutar. Ela rezava todas as noites para que David amoleceria, achando que a chegada do bebê poderia mudá-lo. Mas, no fundo, ela sabia. Ela conhecia o homem que ela havia. Casada não existia mais. Tudo o que restou foi um estranho cruel usando o rosto do marido. A noite a festa de gala foi seu ponto de ruptura. Sofia nem quis comparecer. Ela implorou a David que a deixasse ficar em casa. Seu corpo, dolorido, seus tornozelos inchados, mas ele zombou. Você virá. Você sorrirá. Você me fará parecer bem. Ele empurrou Ela estendeu o vestido para ela e disse para vesti-lo. E assim, como uma linda esposa, ela foi. Ela entrou naquele salão de baile brilhante, sabendo que não pertencia àquele lugar. Os diamantes, a alta costura, as estrelas frias das mulheres que sussurrou por trás de mãos adornadas com joias. Era outro mundo. Ela agarrou o seu copo de vinho apenas para se misturar, mesmo que ela mal o tenha bebido. Ela manteve a cabeça baixa. Tentou não notar Vanessa. Olhar zombeteiro, ou a maneira como David a exibia como um troféu. E então o acidente. Aconteceu. O vinho derramado, a fúria, o chicote. Enquanto Sofia jazia quebrada no chão. No chão de mármore, ela percebeu algo com uma clareza aguda. Aquilo não era amor. Nunca fora amor. Ela não era nada. Mais do que uma posse. E posses podem ser destruídas. Mas o destino tinha outros planos. Porque assim como o chicote,
Ficou em silêncio e seu corpo tremeu de dor. Um homem que ela mal conhecia. Um homem poderoso o suficiente para silenciar uma cidade deu um passo à frente. Ethan Blackwood, seu olhar fixo no dela, sem pena, sem desdém, firme, forte, o tipo de olhar que dizia: você não é invisível. Você não está sozinha. O coração de Sofia bateu forte. Pela primeira vez em anos, ela sentiu um pontinho de esperança. O que ela não sabia era que Ethan não era apenas mais um convidado. Ele estava esperando por este momento, esperando para revelar uma verdade que a mudaria. Vida para sempre. A gala deveria ser uma noite de caridade, uma celebração de generosidade e boa vontade. Mas para Sofia Miller, era uma gaiola dourada, com cada superfície brilhante refletindo sua própria miséria. O grandioso Waldorf Story salão de baile era mais largo que um campo de futebol. Seu teto pintado com afrescos de anjos e deuses, brilhando no luz dourada de lustres de cristal. Cada lustre brilhava como uma constelação congelada, pingando diamantes de vidro que espalhava luz pelo chão de mármore polido. Em cada mesa sentava-se a elite da cidade, banqueiros, magnatas imobiliários, estrelas de Hollywood e políticos com sorrisos ensaiados. Eles beberam champanhe que valia mais do que o salário mensal da enfermeira e jogaram a cabeça para trás em uma risada que nunca alcançou seus olhos. O quarto estava perfumado com riqueza. Vestidos de grife brilhavam em todos os tons do arco-íris. Cetim esmeralda, lantejoulas rubi, chifon safira. Os homens desfilavam em smokings sob medida, com abotoaduras brilhando como. Eles gesticulavam dramaticamente em conversas sobre fusões e aquisições. Fotógrafos se alinhavam na entrada, seus câmeras piscando como se cada convidado fosse da realeza. No fundo, um leilão silencioso exibia artefatos de caráter obsceno. Luxo, um relógio cravejado de diamantes, um carro esportivo vintage, uma viagem a Mônaco a bordo de um iate particular. Tudo gritava excesso, tudo gritava status. E nesse oceano de extravagância entrou Sophia Miller. Sua vestido lilás, modesto, ligeiramente amassado por sua tentativa de passá-lo em casa, parecia dolorosamente fora do lugar. Ela comprou-o 2 anos antes numa loja de descontos, muito antes de a sua barriga inchar com a vida que havia dentro dela. Esta noite, era o único vestido que ela tinha que ainda servia. Seus sapatos estavam gastos, seu cabelo puxado para trás em um coque simples. Ela agarrou sua pequena bolsa como uma tábua de salvação, sua mão livre apoiada em seu barriga de grávida de 7 meses. Ela poderia muito bem ter sido invisível, ou pior, poderia muito bem ter sido um alvo. As mulheres nas mesas a olhavam com olhares condescendentes, seus sussurros cortantes e cortantes. Quem a convidou? Ela. Parece exausta. Grávida de 7 meses em uma festa. Que cafona. Safia baixou o olhar. Suas bochechas queimando. Ela disse a si mesma para respirar, para se concentrar apenas em sobreviver à noite. Mas seu marido tinha outros planos. David Miller adorava esses eventos. As luzes piscantes, os elogios intermináveis, a maneira como as pessoas o bajulavam. Sua ambição. Ele vivia para a performance, para a ilusão da perfeição. Esta noite ele usava um elegante tom. Smoking Ford. Cabelo escuro penteado para trás. Postura que irradiava confiança. Mas ao lado dele, como uma sombra venenosa, estava Vanessa Cruz. Vanessa era a personificação de tudo o que Sofia não era. Jovem, glamourosa, assumidamente ousada. Seu vestido carmesim abraçava cada curva, mergulhando perigosamente baixo no frente. Diamantes brilhavam em seu pescoço. Presentes, sem dúvida comprados com dinheiro que David alegava nunca ter dado a Sofia. Sua risada ecoou pelo ar como um sino, aguda e penetrante, atraindo todos os olhares na sala. David a exibiu como um garanhão premiado, sussurrando em seu ouvido, roçando seu braço, oferecendo-lhe bebidas, tudo à vista de sua esposa grávida. Esposa. Não foi só traição. Foi humilhação com um sorriso irônico. Safia estava perto do fundo do salão de baile, tentando desaparecer nas sombras.
Ela pressionou a palma da mão contra sua barriga, sussurrando silenciosamente para a vida dentro dela. Está tudo bem, querida. Só mais algumas horas e nós vamos superar isso. Isto. Mas o próprio quarto conspirava contra ela. Cada superfície refletia sua fragilidade. O piso de mármore parecia muito escorregadio para seus pés inchados. Os lustres lançavam uma luz forte que deixava evidente seu cansaço. Até mesmo a doce sinfonia da orquestra, violinos, violoncelos e flautas soavam zombeteiras, uma trilha sonora para sua humilhação. E, no entanto, escondido entre a multidão brilhante, os olhos de outro homem a seguiram. Da mesa de canto perto do palco, Ita Blackwood observava em silêncio. Ao contrário dos outros, não estava cercado de bajuladores ou de copos tilintando. Sentava-se, sozinho, seu terno elegante e perfeitamente cortado, sua postura imponente mesmo em silêncio. Ita não precisava chamar atenção. A atenção gravitava em torno dele. As pessoas cochichavam sobre ele, mas não ousavam se aproximar. Ele via o que os outros se recusavam a ver. Veja, ele viu as mãos trêmulas de Safia, a maneira como ela mordeu o lábio para conter as lágrimas, a maneira como David exibiu Vanessa sem vergonha. Seu maxilar se apertou. Ethan reconheceu a crueldade quando a viu. E ele jurou. Há muito tempo que se o destino colocasse Sofia diante dele, ele não ficaria em silêncio. Mas Sofia não sabia disso. Ela sentia o peso do quarto pressionando-a. Cada risada de Vanessa, cada olhar presunçoso de David, cada flash da câmera era sufocante. Ela pegou uma taça de vinho na bandeja de um garçom que passava. Não para beber, mas para segurar, para fingir que pertencia. E foi aí que o desastre. Atingido. Sua mão tremeu levemente, apenas o suficiente. Uma gota vermelha espirrou contra a manga branca imaculada de David. Num instante, a atmosfera mudou. O riso morreu. A música vacilou. 100 olhos se voltaram, observando, esperando. O sorriso de David congelou em seus lábios. Lentamente, ele olhou para ela, seus olhos se estreitando em fendas de pura raiva. O estômago de Sofia se revirou. Sinto muito, ela disse. Sussurrou, com a voz trêmula, quase inaudível. Mas neste salão de lobos, desculpa era fraqueza. David agarrou seu pulso. Seu aperto era de ferro, seu sorriso retornando apenas para a multidão. Com licença, ele murmurou, arrastando-a em direção ao centro da sala. A orquestra parou. Os lustres pareciam diminuir de intensidade. Todos os convidados se inclinaram para a frente, pressentindo o escândalo. Vanessa sorriu, erguendo sua taça de champanhe. Hora do show, sussurrou para a mulher. Ao lado dela, o coração de Sofia batia forte. Ela podia sentir cada olhar perfurando sua pele, cada lente de câmera capturando-a. Humilhação. Ela queria gritar, correr, mas o aperto de David era implacável. No centro do salão, ele a empurrou. Ajoelhando-a, suspiros ecoaram pelo corredor. As mãos de Sofia voaram para ela. Barriga instintivamente, protegendo o bebê. David arrancou o chicote de couro do silencioso leilão. Ele o ergueu. Alto. O primeiro estalo ecoou pelo salão como um trovão. Os convidados congelaram. Não. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Sofia gritou, a dor, rasgando seu corpo como fogo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sussurrava desesperadamente para a criança. Dentro dela. Aguenta firme, querida. Por favor, aguente firme. Mas David não tinha terminado. O chicote rachou repetidamente. A festa se transformou em um espetáculo de crueldade. Os lustres ainda brilhavam. O instrumento da orquestra ainda brilhava. O champanhe ainda borbulhava nas taças de cristal. Mas a sala não era mais um templo da riqueza. Era uma arena. E na borda dessa arena, Ethan Blackwood se levantou, seus olhos queimando. O que ninguém sabia era que esta gala destinada a celebrar o poder era sobre para testemunhar sua maior queda. Para entender a brutalidade daquela noite, é preciso entender o homem que empunhava o chicote.
David Miller nem sempre foi um monstro aos olhos de Sofia. Uma vez, ele tinha sido o homem que a fazia rir, que prometeu protegê-la, que jurou que lhe daria o mundo. Mas o amor tem uma maneira cruel de se transformar em outra coisa quando o poder, a ganância e o orgulho envenenam o coração. Davi construiu sua identidade nas aparências. Para seus colegas, ele era o investidor astuto com uma língua de prata, o homem que poderia fechar um negócio com um copo de uísque e um aperto de mão. Para os vizinhos, ele era o perfeito cavalheiro, sorrindo enquanto carregava as sacolas de compras de Sáfia, acenando para as crianças no quarteirão. E para estranhos na gala, ele era a estrela em ascensão de Wall Street, o homem que todos queriam conhecer. Mas, a portas fechadas, a máscara escorregou. Em casa, o charme de David apodreceu em crueldade. Ele gritou com Sáfia por cozinhar refeições muito insossas. Ele a repreendeu por ganhar peso durante a gravidez, como se sua barriga inchada fosse um insulto em vez de um milagre. Ele controlava as contas bancárias, as senhas, até o termostato. Para ele, poder não era suficiente a menos que viesse com dominação. E então havia Vanessa Cruz. Vanessa era tudo o que David ansiava. Jovem, chamativa, faminta por atenção. Aos 26 anos, ela mal tinha começando sua carreira como associada de marketing em sua empresa. Mas ela jogou suas cartas com precisão implacável. Ela ria das piadas dele, mesmo quando não eram engraçadas. Ela se aproximava quando falava com ele, roçando seu braço, deixando seu perfume permanecer. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, e David, já inquieto em seu casamento, era uma presa fácil. Começou com reuniões de trabalho tarde da noite, depois viagens de negócio Sofia. Não foi convidado. Depois, sussurros, rumores, fotos de David chegando aos eventos com uma mulher misteriosa de vermelho. Quando Sofia o confrontou, ele zombou. Você é paranoico. Você é só hormonal. Mas Sofia não era paranoica. Vanessa tinha. Encaixou-se perfeitamente no mundo de David. Não como um segredo, mas como um acessório. E, ao contrário de Sofia, Vanessa não exigia nada dele. Sem estabilidade, sem lealdade, sem amor. Ela queria luxo, e David era ansiosos para fornecê-lo. Na noite da gala, os dois desempenharam seus papéis com perfeição. David se pavoneou como um rei. Vanessa agarrou-se a ele como uma joia. Cada risada, cada sussurro, cada palavra roubada. Olhar era uma adaga apontada para o coração de Sofia. Quando Sofia derramou o vinho, David viu mais do que um acidente. Ele viu uma oportunidade. Toda a sua vida foi construída com base no controle. Agora, diante de Nova York, elite de York, sua esposa grávida o envergonhou. Um pouco de vinho em sua manga foi o suficiente para acendê-lo. Uma tempestade de fogo se formava dentro dele. Mas não se tratava da mancha. Tratava-se de dominância. Ele precisava lembrar a todos, especialmente Sofia, que detinha o poder. Então, ele pegou o chicote. A crueldade de seu ato não foi espontânea. Foi deliberado. David sabia exatamente o que estava fazendo. Cada chicotada não era apenas um castigo. Era teatro. Com cada greve, ele enviou uma mensagem para a multidão. Isso é o que acontece quando você me contraria. Ele saboreou o silêncio do espectadores, seu medo, sua relutância em intervir. E Vanessa, ela não se mexeu. Ela tomou um gole de sua champanhe como se estivesse assistindo a uma apresentação. Seu sorriso se alargava a cada cílio. Para ela, a dor de Sáfia era entretenimento. Prova de que ela havia substituído a esposa, não apenas na cama de David, mas também na dele. Mundo. No entanto, por trás do sorriso irônico, a mente de Vanessa era calculista. Ela não era leal a David, assim como ele não era leal a Sofia. Ela era leal à ambição, ao poder. No momento em que o império de Davi rachado, ela o abandonaria sem hesitar. Mas por enquanto, ela se deleitava. O brilho da influência emprestada. A multidão murmurou horrorizada, mas ninguém se apresentou. Ninguém ousou. David
Prosperou com esse medo. Ele amava o jeito como as pessoas baixavam os olhos, o jeito como até os homens mais ricos hesitavam. Isso alimentava sua ego, mas cometeu o erro fatal. Em sua arrogância, David esqueceu que nem todos naquela sala o temiam. O homem, parado na beira do salão de baile, observava com olhos de aço. Ethan Blackwood. Ethan viveu muito. O suficiente no mundo do poder para reconhecer um tirano quando o via. Ele construiu seu império não por meio de crueldade, mas através de estratégia, através de paciência, através de um código de honra que homens como David jamais poderiam compreender. Enquanto observava Sofia sofrer, enquanto via o chicote cortar seu corpo trêmulo, algo se agitou dentro dele. Isso não se tratava mais apenas de uma mulher sendo humilhada. Tratava-se de justiça. David deu o golpe final, jogando o chicote de lado, com o peito arfando. Ele olhou para Safia com desprezo, a voz pingando veneno. É o que acontece quando você me faz parecer fraco. A multidão estava silencioso, sufocado pelo peso do medo. Mas Ethan deu um passo à frente. Seus passos ecoaram no mármore, firmes e deliberado. Todas as cabeças se viraram. David sorriu quando o viu. Blackwood. Ele zombou, afastando seu terno. Veio se juntar ao show. O olhar de Ethan era como gelo. Eu não vim ver um homem espancar a esposa grávida, disse ele calmamente. Vim para acabar com isso. A sala engasgou. O sorriso de Vanessa vacilou. O sorriso irônico de David congelou. Pela primeira vez naquela noite, o poder na sala não se voltou para David. Não para Vanessa, mas sim para Ethan Blackwood. Sofia, tremendo no chão, levantou a cabeça o suficiente para encontrar os olhos de Ethan. Ela não via pena neles. Ela via reconhecimento, força, uma promessa. David riu, um som áspero e feio. E isso? Você tem alguma ideia de com quem está falando? Ethan se aproximou, elevando-se sobre ele. Sim, disse ele friamente. Um covarde. A multidão explodiu em sussurros. Câmeras. Brilhou. Pela primeira vez, David pareceu incerto. Vanessa puxou seu braço, sussurrando. Vamos. Mas David, cego pelo orgulho, manteve-se firme. Ethan não vacilou. Sua voz ecoou pelo corredor, firme e autoritária. Toque-a novamente, Miller, e eu o destruirei de maneiras que você nem imagina. O salão de baile não era mais um lugar de música e risos. Era um campo de batalha. Os violinos permaneciam em silêncio. Taças de champanhe permaneciam intocadas sobre as mesas. Todos os olhos estavam fixos no confronto que se desenrolava no centro o corredor entre David Miller, o homem que se acreditava intocável, e Ethan Blackwood, o bilionário que tinha apenas o desafiou diante de uma plateia de centenas. Sofia permaneceu no chão, com a bochecha pressionada contra o mármore, sua respiração superficial, seus braços embalando sua barriga como se seu corpo sozinho pudesse proteger seu filho ainda não nascido. A dor irradiava por suas costas, mas outra sensação a atravessava. Descrença. Alguém finalmente havia falado. Para cima. Depois de anos de silêncio, depois de humilhações sem fim, alguém ousou defendê-la. David, no entanto, estava furioso. Seu rosto se contorceu em um sorriso irônico enquanto ele ajeitava o smoking. Covarde! Ele cuspiu em Ethan. Você acha? Você pode entrar na minha vida e me insultar. Esta é minha esposa. Ela está pronta para disciplinar. Suspiros ecoaram por todo o multidão. Mesmo numa sala onde o poder justificava quase tudo, as palavras de David ultrapassaram os limites. Sussurros surgiram como um atual. Ele acabou de dizer isso. Ele é louco. Na frente das câmeras, Ethan não vacilou. Sua voz cortou os murmúrios, calma, mas letal. Ela não é propriedade sua. Ela não é sua para ser quebrada. Ele aproximou-se, sua presença imponente engolindo o espaço entre eles. Ela é um ser humano, uma mãe. E esta noite, você mostrou ao mundo que tipo de homem você realmente é. Câmeras dispararam.
A imprensa sentiu o cheiro de sangue. Isso não era mais só uma gatinha. Era um escândalo se desenrolando em tempo real. E cada fotografia seria a manchete de amanhã. David também percebeu isso. Ele se virou, examinando os rostos de investidores, políticos e membros do conselho, pessoas de quem ele dependia para seu frágil império. Suas expressões não eram de admiração. Eram de horror, desgosto, repulsa. Ele podia sentir o império que havia construído oscilando à beira do colapso. O pânico brilhou em seus olhos, mas o orgulho estava mais forte. Ele agarrou Sofia pelo braço, puxando-a para cima. Ela cambaleou, o corpo fraco, a respiração ofegante. A multidão engasgou novamente enquanto gritava de dor. Viu? David latiu, com a voz embargada. Ela está bem. Ela precisa de disciplina. Não. Pena. Vanessa se mexeu desconfortavelmente ao lado dele. Pela primeira vez, seu sorriso irônico vacilou. Ela podia sentir o julgamento da multidão também a consumia. Ser a queridinha do David era uma coisa. Ser cúmplice da brutalidade dele era outra. Seu sorriso perfeitamente pintado tremeu, mas ela se agarrou ao braço dele mesmo assim, sem vontade de abandoná-lo ainda. Os olhos de Ethan escureceram. Ele deu um passo à frente, sua voz como um trovão. Solte-a. David riu, embora. Soou forçado. O quê? Você vai assinar um cheque? Você acha que dinheiro te torna poderoso? Ele empurrou Sofia em direção ao multidão, seu corpo desabando mais uma vez contra o chão. Esta é a minha vida, Blackwood, não a sua. Mas as palavras não caiu como ele queria. A multidão não viu força. Viu fraqueza. Viu desespero. E viu Ethan. Blackwood permaneceu firme, inabalável, dominando a sala com nada mais do que presença. Safia ergueu a cabeça, seu rosto coberto de lágrimas iluminado pelos lustres. Durante anos, ela foi silenciada. Mas esta noite, com as câmeras clicando e os olhos observando, algo dentro dela se abriu. David, ela sussurrou, com a voz trêmula, mas audível no silêncio da sala. Você não é um marido. Você é um monstro. As palavras pairavam no ar como um raio. O salão de baile explodiu. Suspiros, sussurros, exclamações chocadas. Pela primeira vez, Sofia falou contra ele em público. Pela primeira vez, ela se recusou a se encolher. O rosto de David se transformou. Carmesim. Ele investiu contra ela, com a mão erguida. Mas antes que pudesse atacar, Ethan agarrou seu pulso no ar. O impacto ecoou como um tiro, o aperto do bilionário inflexível. Chega! Ethan rosnou. Sua voz não era alta, mas carregava o peso da autoridade. O tipo que silencia os homens. O tipo que acaba com carreiras. David lutou. Wazita. A mão não se moveu. A sala observava, hipnotizada. Não se tratava mais de dinheiro ou status. Tratava-se de força, de caráter. E David não tinha nenhum. Ethan o empurrou para trás. David tropeçou. A compostura se desfazendo. Ele olhou ao redor em busca de apoio, de validação, mas encontrou apenas degraus frios. Até o aperto de Vanessa, solto em seu braço. Os investidores que antes o brindavam agora viravam o rosto. Sofia, ainda tremendo, tentou. Levante-se. Ethan estendeu a mão. Por um momento, a hesitação cintilou em seu olhos, mas então ela o pegou, e o salão de baile explodiu novamente. Câmeras brilharam como fogos de artifício enquanto o bilionário ajudava. A esposa quebrada de pé. Era uma imagem que apareceria em todas as primeiras páginas pela manhã. O tirano exposto, o vítima apoiada, o Salvador revelou. Davi sabia disso. Seu império estava desmoronando em tempo real. A raiva queimava em seu peito. Mas ele não conseguia lutar contra isso. Não aqui. Não agora. Então ele se virou para Vanessa, desesperado. Para validação. Diga a eles, ele exigiu. Diga a eles que estou certo. Diga a eles que ela mereceu. Vanessa congelou. Seus olhos pintados. Os lábios se abriram,
mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para a multidão, para as câmeras, para o olhar penetrante de Ethan. E então ela fez o que David nunca esperava. Ela deu um passo para trás. Seu silêncio era mais alto do que qualquer acusação. Ela escolheu sua imagem em vez. Lealdade. Sua ambição sobre o amor. Ela deixou David sozinho, humilhado, abandonado. O salão fervilhava de sussurros. Ela está deixando-o. Ele está acabado. Isso vai arruiná-lo. Safia agarrou o braço de Ethan, seu corpo tremendo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram apenas de dor. Pela primeira vez, naquela época, ela sentiu o mais leve vislumbre de algo que não conhecia há anos. Esperança. David, tremendo de raiva, gritou por cima da multidão. Isso não acabou. Você vai se arrepender, Sofia. Você vai se arrepender, Blackwood. Mas as ameaças dele. Caiu no chão. Ninguém mais acreditou nele. A orquestra ficou paralisada. Os garçons pararam no meio do caminho. Os lustres. Brilhava acima. Mas o poder na sala havia mudado para sempre. E quando a segurança começou a se mover, sussurros de processos e manchetes se espalharam. Ethan se inclinou para perto de Sofia, sua voz baixa, firme, protetora. Você está segura agora. Mas Sofia sabia que não tinha acabado. Ainda não. Porque David Miller era um homem que preferia destruir o seu mundo a aceitar a derrota. E ele não tinha terminado. Com ela, a festa terminou em caos. A segurança escoltou David para fora do salão de baile, seus protestos ecoando pela corredores de mármore como os gritos de um homem desesperado se afogando. Vanessa escapou por uma saída lateral, deixando-o enfrentar sua humilhação sozinho. Os convidados sussurravam por trás das mãos adornadas com joias, seus olhos disparando entre Sofia, frágil, trêmula, encostada em Ethan por apoio e a porta pela qual David desapareceu. Quando as câmeras pararam de piscar e os repórteres dispersos, o corpo de Sofia parecia quebrado. Cada músculo doía, suas costas latejavam, e sua barriga inchada doía com uma dor surda que a enchia de terror. Ela pressionou a palma da mão contra o estômago, repetidamente, implorando silenciosamente para que seu bebê ficasse seguro. Ethan insistiu em levando-a para casa. Sua limusine preta deslizava pelas ruas da cidade, silenciosa, exceto pelo zumbido do motor. Sofia, saco enrolado contra o assento de couro, olhando pela janela escura, seu reflexo pálido e fantasmagórico no vidro. Você precisa de um hospital? Ethan perguntou, com a voz calma, mas preocupada. Ela balançou a cabeça. Sem hospital. Se a notícia se espalhar, sua voz falhou. Não posso deixar ele tirar esse bebê de mim. Ethan não insistiu, embora seu maxilar estivesse tenso. Ele conhecia o medo quando o via, e o dela era osso profundo. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, Sofia hesitou. A ideia de entrar naquele lugar, uma casa repleta da colônia de David, sua sombra, sua fúria, fazia seu estômago revirar. Mas ela não tinha para onde ir. Ela agradeceu a Ethan com um sussurro entrecortado e se forçou a entrar. O apartamento estava escuro e frio. Cada canto tinha memórias de sua humilhação. O sofá onde David uma vez riu com ela agora era apenas o lugar onde ele se sentava para enviar mensagens de texto. Vanessa. A mesa da cozinha onde eles costumavam comer comida para a viagem juntos era onde ele havia jogado pratos com raiva. O quarto do bebê, ainda inacabado, lombava dela com móveis inacabados e caixas de fraldas fechadas. Sofia desabou no chão do quarto do bebê, o corpo tremendo de soluços. Ela pressionou as duas mãos contra a barriga. Eu estou. Desculpa, querida, ela sussurrou. Sinto muito, muito mesmo. Suas lágrimas caíam livremente. Por anos, ela os conteve, engolindo a dor, convencendo-se de que resistência era força. Mas agora a represa se rompeu. Os soluços eram crus, guturais, enchendo o apartamento vazio como uma confissão que ela nunca se permitiu dizer. Ela chorou pela menina que ela costumava ser, a enfermeira esperançosa que acreditava na eternidade.
Ela chorou pela mulher que ela havia se tornado, prisioneira do orgulho de um homem cruel. E, acima de tudo, ela chorou pela criança dentro dela, a vida inocente ligada à tempestade de um casamento tóxico. Horas se passaram. Ela ficou encolhida no chão, até que a cidade lá fora mudou da noite para o amanhecer. A luz filtrava pelas persianas, iluminando suas lágrimas. Rosto marcado. Seu corpo estava pesado, sua mente confusa. Então vieram as batidas na porta. O coração de Sofia apertou. A respiração ficou presa na garganta. Lentamente, ela se levantou e cambaleou em direção à porta. Abra, Safia. A voz de David ecoou pela floresta. O terror a percorreu. Ela congelou, agarrando a barriga. Ele estava escoltado para fora da festa, humilhado diante de centenas de pessoas. Ele deveria estar escondido. Mas David não era o tipo de homem para se esconder. Ele era do tipo que revidava com o dobro da força. Eu sei que você está aí dentro. Ele gritou. Você me fez de bobo na frente de todo mundo. Acha que pode me envergonhar e sair impune. Socou a porta novamente. Você é minha, Safia. Está me ouvindo? Meu. O corpo de Safia tremia violentamente. Todos os instintos gritavam para correr, mas não havia para onde ir. Ela cambaleou para trás, afastando-se da porta, sussurrando para o bebê. Fique calma. Por favor, fique calma. Então, silêncio. As batidas pararam. Sua voz sumiu. Por um momento, ela pensou que ele tinha. Ela se foi. Ela se esgueirou em direção ao olho mágico. O corredor estava vazio. O alívio a inundou, mas apenas brevemente, porque quando ela, ao se virar, viu algo no chão, embaixo da porta. Um pedaço de papel. Ela o pegou com as mãos trêmulas. Era um bilhete rabiscado com a letra raivosa de David. Se você acha que esta noite foi ruim, espere até eu terminar com você. Os joelhos de Safia cederam. Ela caiu no chão, agarrando o bilhete, a respiração ofegante. O desespero era avassalador. Como ela poderia lutar contra ele? Ele tinha o dinheiro, o poder, a fúria. Ela não tinha nada além do filho que ainda não havia nascido e um corpo coberto de hematomas. Pela primeira vez, pensou em fugir, em deixar a cidade, desaparecendo. Mas para onde ela poderia ir sem dinheiro, sem apoio, sem proteção? Conforme o sol nascia, ela forçou-se a sentar no sofá. Seu corpo implorava por descanso, mas sua mente se recusava a se aquietar. Cada som lá fora, o estrondo de uma porta de carro, o eco de passos fez seu coração disparar. O medo pesava em seu peito, esmagando-a a cada respiração. Ao anoitecer, o cansaço venceu. Ela caiu num sono agitado. Seus sonhos a encheram, com flashes do sorriso irônico de David. O riso zombeteiro de Vanessa ao ouvir o chicote estalando em suas costas. Mas no mais escuro, altas horas da noite, quando ela acordou, ofegante de outro pesadelo, seu telefone vibrou. Ela o pegou, seu coração acelerado. Uma mensagem de um número desconhecido brilhou na tela. Você não precisa enfrentá-lo sozinha. Eu posso te ajudar. É Peyton Blackwood. A mão de Sofia tremia enquanto ela lia a mensagem repetidamente. Ela não sabia se sentir alívio ou desconfiança. Por que um bilionário se envolveria no pesadelo dela? Por que um homem como ele se importa com uma mulher como ela? E, no entanto, ela se lembrava do jeito que ele a olhava no salão de baile. Não como se ela fosse quebrada. Não como se ela fosse fraca, mas como se ela fosse alguém que valesse a pena salvar. Seu coração martelava enquanto digitava uma única resposta. Por quê? Por um momento, não houve resposta. Então a tela se iluminou novamente. Porque tem uma dívida com a sua família, e está na hora de pagá-la. Safia prendeu a respiração. 1000 perguntas giravam em sua mente. Mas uma verdade cortava todas elas. Sua vida estava prestes a mudarem. Maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Sofia olhou para a mensagem brilhando na tela do seu telefone. Porque eu devo a você. Tenho uma dívida com a família, e é hora de pagá-la. Suas mãos tremiam. Ela leu as palavras.
repetidamente tentando dar sentido a elas. Sua família, que dívida! Ela mal tinha o suficiente força para se manter firme. E agora esse bilionário, o homem que enfrentou David diante de uma multidão inteira. Salão de baile, estava alegando alguma conexão misteriosa com seu passado. Seu primeiro instinto foi suspeita. David tinha. A treinou para duvidar, para se questionar, para questionar toda gentileza. E se isso fosse outra armadilha? E se Ethan não era diferente de David? Apenas mais um homem poderoso que a via como um peão. Mas outra parte dela, a parte que ainda se lembrava de como era a esperança, sussurrou que talvez, só talvez, aquilo fosse real. Ela digitou uma resposta trêmula. Que dívida! A resposta veio rápido. Não aqui. Encontre-me amanhã. 10 horas da manhã. O edifício Blackwood. Você entenderá tudo então. Sofia prendeu a respiração. O edifício Blackwood era um dos arranha-céus mais altos de Manhattan. Um monumento ao Império de Ethan. A ideia de entrar ali a aterrorizava. Ela não estava mais acostumada a lugares assim. Saguões de mármore, vidro, elevadores, homens de terno falando uma língua de bilhões. Ela era enfermeira, esposa, uma mulher quebrada por 7 meses de abuso. Ela não pertencia ao mundo dele. Mas também não podia ignorar a mensagem. Não quando David havia deixado uma ameaça sob sua porta. Não quando se sentia mais sozinha do que nunca. Naquela noite, ela mal dormiu. Quando amanheceu, ela vestiu seu vestido de maternidade mais simples e puxou o cabelo para trás. Ela se olhou no espelho e mal reconheceu a si mesma. Olhos cansados, pele pálida, hematomas vagamente visíveis sob o colarinho. Mas ela se forçou-a. Mantenha-se firme. Ela iria descobrir a verdade. O edifício Blackwood erguia-se sobre a cidade como uma fortaleza. Quando Sofia passou pelas portas giratórias, o saguão de mármore pareceu engolir seu buraco. Uma recepcionista olhou para cima, seu sorriso educado, mas profissional. Senhora Miller, o Sr. Blackwood está esperando. Você. Seu coração disparou. Ela nem tinha dado seu nome. Ethan já sabia. Ela viria. A viagem de elevador até o último andar parecia interminável. Quando as portas finalmente se abriram, Sofia entrou em um escritório que mais parecia um palácio do que um local de trabalho. Janelas do chão ao teto revelavam a expansão de Nova York. Abaixo, as paredes eram revestidas de madeira escura e prateleiras de livros encadernados em couro. E no centro, atrás de uma enorme mesa, estava Ethan Blackwood. Ele não estava usando o smoking do baile. Hoje, era um terno cinza simples, com gravata. Solto, com as mangas arregaçadas, mas mesmo vestido de forma mais informal, ele irradiava autoridade. Sua presença preenchia o ambiente. Sofia, ele disse suavemente, dando um passo à frente. Que bom que você veio. Ela engoliu em seco, com a garganta seca. Por que eu estou aqui? O que você quer dizer? Você tem uma dívida com a minha família. O olhar de Ethan encontrou o dela. Não houve hesitação, nem cálculo. Única verdade. 30 anos atrás, ele começou. Eu era um menino na Pensilvânia. Meu pai tinha. Perdi tudo em um mau investimento. Estávamos morando no carro, com fome e frio. Uma noite, desmaiei. À beira da estrada. O peito de Safia apertou. Pensilvânia. Um homem parou sua caminhonete quando me viu. Ethan. Continuou. Ele me deu comida. Ele me deu cobertores. Ele acolheu a mim e ao meu pai por algumas noites. Aquele homem era seu pai, John Carter. Safia ficou sem fôlego. Seus joelhos estavam fracos. Meu pai. Ethan assentiu. Seu pai salvou minha vida. Sem ele, eu não estaria aqui. Ele nunca pediu nada em troca. Ele apenas me disse para crescer e ser um bom homem. Jurei a mim mesmo que um dia, se eu tivesse a chance, eu o retribuiria. Eu estava esperando por essa chance, e agora é você. Lágrimas borraram os olhos de Sofia. Vizinho. Ela se lembrava do pai, de suas mãos calejadas, de sua risada silenciosa, da maneira como ele trabalhava longas horas na oficina mecânica.
Fazer compras só para ter comida na mesa. Ela se lembrava dos lembretes constantes dele. Faça o bem mesmo quando ninguém estiver olhando. Agora ela entendia. A gentileza que seu pai lhe dera de graça retornará, de uma forma inesperada. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Você não precisa dizer nada, disse Ethan gentilmente. Você estava carregando isso sozinha. Por muito tempo. Não vou deixar David te machucar de novo. Você tem minha proteção. Sofia balançou a cabeça, o medo se chocando com a esperança. Você não entende. David não vai parar. Ele virá atrás de mim. Levará o bebê se puder. A expressão de Ethan endureceu. Então ele terá que passar por mim. As lágrimas de Sofia transbordaram. Ninguém jamais lhe dissera aquelas palavras antes. Não. Ninguém jamais prometeu ficar entre ela e a tempestade. Mas mesmo quando a esperança vacilou, o medo retornou. Se você ajudar, David virá atrás de você também. Ele não se importa com quem ele destrói. Ethan se aproximou. Sofia, eu já enfrentei homens. Muito pior que David Miller. Não tenho medo dele. Pela primeira vez, Sofia se permitiu respirar. Acreditar. Mas assim que o alívio a invadiu, o telefone de Ethan vibrou na mesa. Ele pegou a mensagem, seu rosto escurecendo ao lê-la. O que foi? Perguntou Sofia, nervosa. Ethan olhou para cima. Seu maxilar apertado. É o David. Seu estômago embrulhou. O que ele fez? Ethan entregou o telefone dela. A mensagem era curta e assustadora. Se você acha que pode roubar minha esposa e meu filho, Blackwood, você está completamente errado. Isso não acabou. O sangue de Sofia congelou. Sua mão tremia enquanto ela agarrava o telefone. David não estava. Terminou. Ele estava planejando algo. Os olhos de Ethan se fixaram nos dela, cheios de uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Sofia, disse ele gravemente, você não está segura aqui. Precisamos movê-la esta noite. Quando Ethan Blackwood disse, Sofia precisava se mudar naquela noite, ela sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo novamente. Por semanas, sua vida tinha sido um borrão de dor, medo e humilhação. Agora, no meio do seu imponente escritório, ela estava sendo solicitada a deixar tudo para trás. Seu apartamento, suas memórias, a vida que ela um dia lutou para proteger. No início, o pânico tomou conta. Não posso simplesmente. Desapareça. Ela sussurrou, com a voz trêmula. David vai saber. Ele vai me encontrar. O tom de Ethan era firme. Inabalável. Deixe-o tentar. Já providenciei um esconderijo. Minha equipe de segurança. Ele vai te levar lá hoje à noite. Ele não vai te tocar de novo. Safia apertou as mãos contra a barriga. O bebê se mexeu. Dentro dela, um lembrete de que cada decisão que ela tomava não era só para si mesma. Ela assentiu lentamente, suas lágrimas caindo silenciosamente. À meia-noite, ela foi escoltada para um SUV preto e elegante. As luzes da cidade passaram borradas enquanto a equipe de segurança de Ethan a levava por Manhattan, longe da vida que ela tinha conhecido. Quando o carro finalmente parou, Sofia se viu em frente a uma casa ampla escondida atrás. Portões cobertos de era. Não era ostentoso como o mundo de David, mas irradiava um calor seguro. Lá dentro, ela foi recebida por equipe de mulheres que Ethan havia arranjado, uma enfermeira particular, uma conselheira e uma estilista que lhe trouxe roupas novas. Sofia se sentiu sobrecarregada. Por tanto tempo, ela foi privada até mesmo da menor gentileza. Agora, estranhos estavam oferecendo seu cuidado sem julgamento. No início, ela resistiu. Quando o estilista expôs vestidos elegantes de maternidade e hobbies de seda macia, Sofia balançou a cabeça. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu não pertenço a coisas assim. O estilista sorriu gentilmente. Você pertence a qualquer coisa que faça você se sentir forte. As palavras. Permaneceu. Durante dias, Sofia dormiu, comeu e permitiu que seu corpo se curasse. Os hematomas desapareceram. O inchaço diminuiu. Lentamente,
Ela começou a se reconhecer no espelho. Não a esposa destruída que estremecia a cada som, mas a mulher que ela fora antes de David. Gentil, resiliente, corajosa. Certa manhã, ela se levantou diante do espelho com um vestido novo, verde esmeralda, que fluía suavemente sobre sua barriga de 7 meses. Pela primeira vez em anos, ela não viu uma vítima. Ela viu uma mãe, uma sobrevivente. Seu conselheiro perguntou a ela: Sofia, o que você quer que seu filho veja quando olhar para você um dia? A pergunta foi profunda. Sofia pensou no bebê dentro dela, nos olhos que logo a olhariam em busca de orientação. Ela sussurrou: Eu quero que eles vejam a força. Quero que vejam que eu não desisti. A partir daquele momento, algo mudou. Ela começou a falar com mais confiança. Ela andava mais ereta, sem se encolher de vergonha. Ela comia refeições saudáveis e praticava alongamentos suaves sob a orientação da enfermeira. A cada dia que passava, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava recuperando-se. E Ethan percebeu. Uma noite, ele visitou a casa, encontrando-a na biblioteca com o livro no colo. Ela olhou para ele, com os olhos mais brilhantes do que ele jamais vira. Você está mudando, disse ele suavemente. Sofia assentiu. Achei que estava quebrada. Mas talvez eu só precisasse de alguém para me lembrar que eu não era. Ethan estudou-a por um momento, com algo não dito nos olhos. Você nunca esteve quebrada, Sofia. Você estava apenas escondida. Sob sua crueldade. Seu peito apertou. Durante anos, ela acreditou nas palavras de David de que ela era fraca, inútil, patético. Agora, ouvir Ethan dizer o contrário era como se o oxigênio enchesse seus pulmões. Mas a transformação não era apenas emocional. Tornou-se visível. Uma semana depois, Ethan providenciou para que Sofia comparecera a um pequeno almoço beneficente. Não uma grande festa como antes, mas um evento tranquilo com aliados de confiança. No início, Sofia resistiu. Não posso encarar as pessoas de novo. Não depois do que aconteceu. Mas Ethan foi firme. Você pode e deve. Porque o mundo precisa ver que você não tem mais medo. Então ela foi. Quando Sofia entrou na sala vestindo seu vestido esmeralda e de pé, sussurros se espalharam. Esses eram os mesmos círculos que testemunharam sua humilhação no gala. Muitos esperavam que ela se encolhesse para se esconder. Em vez disso, ela os encarou de frente. Uma mulher se aproximou dela, timidamente. Senhora Miller, eu só queria dizer que o que seu marido fez foi imperdoável. Mas do jeito que você está, estar aqui hoje é inspirador. Lágrimas brotaram nos olhos de Safia, mas ela sorriu. Pela primeira vez, a admiração substituiu a pena. O almoço terminou com aplausos quando ela compartilhou algumas palavras. Sua voz tremeu no início, mas depois fiquei mais forte. Posso ter sido espancada, mas não estou quebrada. Lutarei por mim e pelo meu filho. Nenhuma mulher deveria. Nunca terei que suportar o que suportei. E esta noite eu escolho me levantar. A multidão explodiu. Câmeras dispararam. Desta vez, Sofia não foi vítima de um escândalo. Ela era o rosto da resiliência. Mas, enquanto a força de Sofia crescia, a fúria de David fervia. Em sua cobertura, David assistia a clipes de notícias do almoço. O rosto se contorcendo de raiva. Ela acha que pode me humilhar. Ela acha que pode se levantar sem mim. Ele atirou um copo contra a parede, cacos se espalhando pelo mármore. Vanessa, sentada perto, revirou os olhos. Você está. Acabou, David. Ela não precisa mais de você. Ele agarrou o pulso dela, com a voz venenosa. Não ouse se afastar de mim. Eu também. Mas Vanessa apenas riu friamente. Você não vale a ruína que traz. Encontre outra pessoa para te venerar. Ela se levantou, deixando-o sozinho nos destroços de seu orgulho. O peito de David arfava. Seu império estava desmoronando. Sua esposa estava ressurgindo das cinzas. E agora até sua amante havia partido. Sua voz
Foi um rosnado baixo enquanto ele sussurrava para si mesmo. Se eu não posso tê-la, ninguém poderá. Enquanto isso, de volta à casa, Sofia recebeu um envelope lacrado que foi colocado por baixo da porta. Seu coração disparou quando ela desdobrou o papel. Dentro havia uma única fotografia dela em pé no almoço, sorrindo, radiante. Na imagem, escritas em tinta vermelha furiosa, havia 3 palavras assustadoras. Estou observando você. A fotografia com as palavras estou observando você. Você assombrou Sofia por dias. Todas as noites ela ficava acordada na casa, com a mão sobre a barriga, ouvindo passos que nunca vieram. O bilhete era o cartão de visita de David, uma promessa de que ele não pararia até recuperar o controle. Mas o que David não contava era com a transformação de Sofia. Ela não era mais. Não mais a esposa silenciosa encolhida nas sombras. Com a proteção de Ethan e com o fogo da sobrevivência queimando dentro. Ela estava pronta não apenas para se defender, mas para revidar. E ela não faria isso silenciosamente. A lei de Ethan. A equipe estava trabalhando dia e noite reunindo evidências do abuso de David, registros médicos dos hematomas de Safia, depoimentos de vizinhos que ouviram brigas, registros financeiros que comprovam sua infidelidade e mau uso de bens conjugais. Até vazaram fotos dele desfilando com Vanessa em eventos da empresa enquanto Sofia estava acamada com gravidez. Pouco a pouco, eles construíram um caso que não só acabaria com sua carreira, mas tirar-lhe toda a credibilidade. Mesmo assim, Sofia hesitou. Se eu aceitar para o tribunal, ela sussurrou para Ethan uma noite. Ele vai me perseguir com mais força. O olhar de Ethan era firme. É exatamente isso. Por que você precisa levá-lo ao tribunal? Você não precisa apenas de proteção, Sofia. Você precisa de justiça. E quando o mundo souber a verdade, ele não terá mais o poder de te machucar. O coração de Safia batia forte. Durante anos, David a silenciara com medo. Mas agora ela tinha algo mais forte que o medo. Prova. A data do julgamento foi marcada. A história explodiu na mídia antes mesmo do julgamento começar. As manchetes gritaram. Magnata dos investimentos acusado de abuso brutal. Esposa grávida quebra o silêncio. Bilionário Blackwood testemunhará. David enfureceu-se em sua cobertura, atirando móveis, ameaçando qualquer um que ousasse questioná-lo. Mas não importa o quanto ele girou, a maré tinha virado. Os investidores saíram de sua empresa. Os membros do conselho renunciou. Vanessa desapareceu, aliando-se a outro executivo rico, deixando David abandonado e furioso. O dia do julgamento chegou. A escadaria do tribunal estava lotada de repórteres, com suas câmeras disparando enquanto Sofia chegava. Vestida com um vestido azul marinho simples que destacava sua força em vez de sua dor. Ela caminhava lentamente, sua filha de 7 meses. Barriga liderando o caminho, sua mão segurando o braço de Ethan para apoio. Ela parecia frágil, mas seus olhos ardiam com determinação. David chegou minutos depois, seu terno antes perfeito amassado, o cabelo desgrenhado. Ele latiu para repórteres, insistindo que era tudo mentira, que Sofia estava sendo manipulada. Mas a multidão não acreditou. Eles gritaram. Perguntas, acusações, exigências de respostas. Pela primeira vez, David não impunha respeito. Ele estava afogando-se em desprezo. Dentro do tribunal, o ar estava carregado de tensão. A juíza, uma mulher severa com décadas de experiência, observou silenciosamente o início do julgamento. Sofia subiu ao banco das testemunhas. A voz tremeu no início, mas depois ficou mais firme enquanto ela contava os anos de controle, as palavras cruéis, humilhação e, finalmente, a gala. A sala ficou em silêncio enquanto ela descrevia o chicote, as chicotadas, o medo de perdê-la. Bebê. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela se recusou a ceder. Então Ethan testemunhou. Sua voz carregava autoridade, relatando o que testemunhou na gala. Suas palavras retrataram David não apenas como um marido cruel, mas como um homem indigno. De confiança,
Um homem que abusou do poder tanto em casa como em público. Nenhuma quantidade de... A riqueza, disse Ethan firmemente, dá ao homem o direito de destruir outro ser humano. A defesa tentou difamar Sofia. Eles a chamavam de dramática, instável, hormonal. Eles sugeriram que ela estava exagerando. Mas quando as fotos de seus hematomas foram exibidas nas telas do tribunal, as mentiras ruíram. Suspiros ecoaram pela sala. Pois as imagens contavam uma história que nenhuma palavra poderia negar. E então veio o final. Golpe. Um dos próprios funcionários de David testemunhou, revelando que Vanessa se gabou de substituir Sofia, rindo sobre a crueldade de Davi como se fosse entretenimento. A traição era inegável. Davi não era apenas abusivo. Ele era desavergonhado. Ao final do julgamento, o veredito era inevitável. O martelo do juiz o atingiu. David Miller foi considerado culpado de violência doméstica e má conduta financeira. Ele foi destituído de seu cargo em empresa, condenado a pagar indenização e impedida de contatar Sofia novamente. O tribunal explodiu em sussurros. Repórteres. Correu para dar notícias de última hora, e Sofia, com lágrimas nos olhos, agarrou a barriga e sussurrou uma única palavra: livre. Mas a vitória não foi apenas legal. Foi pública. Naquela noite, a televisão. Telas em toda a América exibiram imagens de Sofia em pé do lado de fora do tribunal, com Ethan ao seu lado. Notícias. Os apresentadores elogiaram sua bravura. As redes sociais transbordaram com mensagens de apoio. Sofia é uma heroína. Justiça para sobreviventes. Nenhuma mulher deve sofrer em silêncio. Pela primeira vez em anos, Sofia não era invisível. Ela era um símbolo. David, enquanto isso, estava em uma cela, seu império reduzido a cinzas. Seu telefone vibrou com mensagens que ele não conseguia mais responder. Seus investidores o abandonaram. Sua amante o havia traído. Sua esposa o destruiu no tribunal. E, no entanto, enquanto ele estava sentado na escuridão, um sorriso torto surgiu em seu rosto. Porque David Miller não era um homem que aceitava a derrota. E como Sofia saiu do tribunal, cercada por apoiadores, segurando a mão de Ethan com lágrimas de alívio nos olhos, ela não conseguia se livrar do arrepio que percorreu sua espinha ao se lembrar das últimas palavras dele antes da leitura do veredito. Não acabou, Sofia. Não até que um de nós se vá. As portas do tribunal se fecharam. Atrás de Sofia Miller, e com eles um capítulo de sua vida encerrado. O rugido dos repórteres e dos flashes das câmeras desapareceu enquanto Ethan a guiava a escada abaixo do tribunal. Pela primeira vez em 7 anos, ela não estava mais presa à sombra de David Miller. Mas Sofia logo percebeu que a liberdade não parecia fogos de artifício ou desfiles. Parecia silenciosa. Senti vontade de respirar fundo depois de quase me afogar. Parecia uma possibilidade. Naquela noite, Sofia sentou-se em o esconderijo, com as mãos segurando a barriga inchada. O veredito ecoou em sua mente. David Miller, culpado de violência doméstica, abuso e má conduta financeira. Ela sussurrou suavemente. Estamos seguros agora, querida. Estamos finalmente seguros. O alívio tomou conta de mim. Sobre ela, mas também o cansaço. A cura não foi instantânea. Os hematomas em seu corpo desapareceriam, mas as cicatrizes em seu corpo. Coração batia fundo. Algumas noites, ela ainda acordava ofegante, ouvindo ecos fantasmagóricos da voz de David. Algumas manhãs, ela hesitou antes de abrir as cortinas, com medo de estar observando. Mas, a cada dia, esses medos diminuíam. A cada dia, Sofia se fortaleceu. Com a ajuda de Ethan, ela começou a frequentar grupos de apoio para mulheres que haviam sobrevivido a abusos. No início, ela sentou-se em silêncio, ouvindo outros compartilharem histórias que refletiam as suas, histórias de medo, controle, violência e sobrevivência. Lentamente, ela encontrou sua voz entre eles. Eu pensei que era fraca. Ela confessou uma noite, com as mãos trêmulas. Mas eu não era fraca. Eu estava com medo. E medo não é fraqueza. Sobreviver não é fraqueza.
A sala se encheu de acenos e lágrimas. Sofia percebeu que não estava mais sozinha. Sua gravidez também se tornou uma fonte de força em vez de medo. Cada chute, cada vibração a lembrava do porquê de ter lutado tanto. Ela começou a preparar o quarto do bebê no abrigo seguro, pintando paredes de um amarelo suave, dobrando roupas minúsculas em gavetas. Pela primeira vez, ela não foi assombrada por coisas inacabadas, berços ou promessas quebradas. Ela estava construindo o futuro em seus próprios termos. Ethan, sempre firme, sempre próximo, tornou-se mais do que apenas seu protetor. Ele tornou-se sua âncora. Ele nunca pressionou, nunca exigiu. Ele simplesmente apareceu. Jantares compartilhados na casa, passeios pelo jardim tranquilo quando ela não conseguia dormir, uma mão firme oferecida. Quando ela se sentia instável, uma noite, enquanto estavam perto da janela com vista para a cidade, Sofia sussurrou: "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" Ethan olhou para ela por um longo momento. "Porque seu pai me salvou quando eu estava indefeso. Agora tenho a chance de honrar esse presente salvando você." Ele fez uma pausa, com a voz mais baixa e gentil. "Mas não se trata apenas de não consigo mais pagar uma dívida. É sobre você. Porque você merece mais do que sobreviver, Sofia. Você merece viver." Os olhos dela, cheia de lágrimas. Durante anos, disseram-lhe que ela não valia nada. Agora, pela primeira vez, ela acreditava que era. Valeu a pena. 2 meses depois, Safia deu à luz um menino saudável. O parto foi longo, exaustivo, mas, quando ela segurou seu filho contra o peito, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sentiu uma alegria tão forte que a consumiu. Cada sombra do seu passado. Ela o chamou de Léo, em homenagem ao nome do meio de seu pai, homenageando o homem cuja bondade salvou ela e Ethan com décadas de diferença. Ethan visitou o hospital, de pé, silenciosamente ao lado da cama dela. Quando ele olhou para Léo, sua expressão normalmente cautelosa se suavizou. "Ele é forte", disse seu voz rouca de emoção, assim como a de sua mãe. Nas semanas que se seguiram, a história de Sofia se espalhou por toda o país. Os meios de comunicação a saudaram como um símbolo de resiliência. Mulheres de todo o mundo a agradeceram por falando abertamente, por mostrar que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, havia um caminho para a liberdade. David, por sua vez, definhou na prisão. Seu império se dissolveu, seu nome foi manchado. Vanessa já havia seguido em frente, unindo-se a outro homem rico, deixando David apenas com amargura. Ele havia perdido tudo: seu poder, sua fortuna, sua esposa, seu filho. Sofia não comemorou sua queda. Ela não precisava de vingança. Não mais. Ela tinha algo muito maior: paz. Meses depois, Sofia estava no palco de uma gala beneficente, não como uma esposa humilhada, mas como oradora principal. Seu vestido esmeralda brilhava, sob as luzes, com os cabelos soltos e radiantes. Ethan estava sentado na plateia, com os olhos fixos nela enquanto ela falava. Eu uma vez acreditava que o silêncio era sobrevivência. Sofia começou, sua voz ecoando pela sala. Pensei que se eu resistisse, se ficássemos quietos, as coisas melhorariam. Mas o silêncio não nos protege. Falar, sim. Esta noite, estou aqui não como vítima, mas como mãe, sobrevivente e mulher que se recusa a ser quebrada. Todas as mulheres, vocês são mais fortes do que pensam e nunca estão sozinhas. Os aplausos foram estrondosos. Câmeras. Brilhou. Mas desta vez, Sofia agradeceu a atenção. Ela não era mais invisível. Ela era uma voz, uma força de luz. Depois, Ethan se aproximou dela, com uma expressão indecifrável. Você mudou tudo esta noite, disse ele. Suavemente. Sofia sorriu, com lágrimas nos olhos. Não, eu finalmente me lembrei de quem eu estava destinado a ser. Os dois ficaram juntos,
observando os convidados fazerem fila para prometer doações a causas que apoiavam. Sobreviventes. Sofia sentiu a mãozinha de Léo agarrando a sua. O calor do filho a ancorando ao futuro. E pela primeira vez na vida, ela se permitiu sonhar. Não com sobrevivência, não com fuga, mas com felicidade. David. A sombra se foi. As correntes foram quebradas. E Sophia Miller, antes derrotada, silenciada, esquecida, renasceu. Por quê? Quando uma mulher renasce das cinzas, ela não apenas sobrevive. Ela voa alto. Então é assim que a história de Sophia termina. Wise. Talvez você ainda esteja aqui comigo agora, ouvindo até a última palavra. Se estiver, significa que algo tocou você. Significa que uma parte desta história falou ao seu coração. E talvez essa seja a verdadeira lição. Não importa o quão pesado seja o sofrimento, há sempre uma maneira de se levantar novamente. Como os estoicos nos lembram, o que fica no caminho se torna o caminho. A dor pode nos quebrar, mas também pode nos moldar em alguém mais forte. Se esta história os comoveu, meus queridos amigos, não aguardem só para si. Compartilhem, curtam e inscreva-se para que possamos caminhar juntos por mais jornadas de coragem.